Zinedine Zidane nasceu em 1972 no bairro de La Castellane, na periferia de Marsella. Seus pais, Samir e Malika, haviam emigrado da Argélia em busca de uma vida melhor na França. O apartamento era pequeno, o dinheiro era curto, e as ruas do bairro eram o único espaço de liberdade que aquela família conhecia. La Castellane não era um lugar fácil de crescer. Era um conjunto habitacional marcado pela pobreza, pelo desemprego e pela tensão social. Mas foi exatamente nessas ruas de paralelepípedo que o pequeno Zinedine aprendeu a dominar uma bola. Sem campo, sem chuteira boa, sem técnico, ele jogava horas seguidas contra qualquer um que aparecesse. O talento chamou a atenção cedo. Com apenas 14 anos, Zidane foi levado para as categorias de base do Ascanes, clube do litoral francês. Foi a primeira vez que ele dormiu longe da família, em uma cidade desconhecida. O impacto foi tão grande que ele chegou a pensar em desistir e voltar para Marsella. Ficou. E essa decisão mudou tudo. No Cannes, ele evoluiu rápido. Em 1989, com 17 anos, fez sua estreia profissional. 2 anos depois, foi contratado pelo Girondins de Bordeaux, onde se consolidou como um dos melhores meias da Europa. Sua habilidade técnica era diferente, ele combinava a força física com uma elegância rara, como se o tempo ao redor dele fosse mais lento do que para os outros. Em 1996, a Juventus pagou cerca de 3,5 milhões de euros para trazê-lo à Itália. Em Turim, Zidane ganhou 2 vezes o campeonato italiano e chegou à final da Liga dos Campeões. Mas o maior palco ainda estava por vir. Em 1998, a França sediou a Copa do Mundo, e o mundo inteiro estava prestes a conhecer o nome Zidane de uma forma que nunca esqueceria. Na final da Copa de 1998, diante do Brasil de Ronaldo, Zidane marcou 2 gols de cabeça ainda no primeiro tempo. A França venceu por 3-0. O menino de La Castellane havia se tornado o herói de uma nação inteira. Naquele mesmo ano, ele recebeu sua primeira bola de ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo. Depois vieram mais 2, em 2000 e 2003. Em 2001, o Real Madrid pagou 73 milhões de euros por ele, o valor mais alto já registrado no futebol até então. Em Madrid, ele entrou para a história com um gol de voleio na final da Champions League de 2002, considerado por muitos o gol mais bonito já marcado em uma decisão europeia. Era técnica, intuição e coragem reunidas em uma única jogada. A Copa do Mundo de 2006 trouxe o capítulo mais contraditório de sua carreira. Zidane havia anunciado a aposentadoria e decidiu disputar um último torneio pela França. Chegou à final contra a Itália. Mas no segundo tempo da prorrogação, após uma provocação verbal de Marco Materazzi, ele desferiu uma cabeçada no peito do adversário e foi expulso. A França perdeu nos pênaltis. Ele saiu pela última vez de um campo sem poder se despedir como queria. Mesmo assim, a história não terminou ali. Em 2016, Zidane assumiu o comando técnico do Real Madrid sem nunca ter treinado um clube profissional antes. O que veio a seguir foi algo sem precedente no futebol moderno: 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, em 2016, 2017 e 2018. Nenhum outro treinador havia conseguido isso na era do futebol profissional. A trajetória de Zinedine Zidane é uma das mais completas e humanas do esporte. Ela tem pobreza, talento, glória, erro, silêncio e redenção. Não é uma história de perfeição. É uma história de alguém que caiu várias vezes, em campos diferentes, e encontrou formas de se levantar. Isso, talvez, seja o que torna a história dele maior do que qualquer título que ele conquistou.